Olá, eu sou José Antônio Conte. A partir de agora estou no ar aqui no seu canal Legislativo em mais uma Assembleia Entrevista. Nós vamos conversar com o novo procurador-chefe do Ministério Público Federal aqui no Rio Grande do Sul, Rogério Fleischmann, que está aqui para nos falar de atividades nesta área importante do Ministério Público do Trabalho, que envolve vários segmentos. De vez em quando a gente ouve notícias absurdas a respeito de trabalhadores e quase sempre, na maioria das vezes, o Ministério Público está por trás disso. Que condições... Bom, em primeiro lugar, parabéns por estar assumindo, não é? O senhor já era adjunto, agora já passou, deu um passo a mais, eleito novo procurador-chefe. E é um trabalho permanente, né? Com certeza. Na verdade, nós estamos encerrando já agora o biênio, né, de gestão. Então, experiência tive suficiente e pretendemos aí dar continuidade nesses próximos 2 anos. Focando basicamente, eu considero que nós temos 3 aí atuações básicas do procurador-chefe, né? A primeira delas é a representação institucional, a segunda é o olhar para a infraestrutura, né? O olhar para a gestão administrativa, e aí isso envolve gestão de servidores, a construção da nova sede do MPT que está acontecendo, já está em andamento, a equipagem da sede centro que nós estamos inauguramos agora sexta-feira com a presença do Procurador-Geral. E a terceira atuação, que aí eu considero a mais importante delas, que é na estruturação e no fomento da atividade fim, né? Então, para ter uma ideia, até recentemente, foi na nossa gestão, basicamente, que nós conseguimos atribuir a cada procurador um assessor. Até então nós tínhamos meio assessor por procurador, quer dizer, cada assessor assessorava 2 procuradores. Isso foi um salto de qualidade, né? E além dessa estruturação de recursos humanos, a estruturação em termos de gestão de digital mesmo, né? Que é o que o futuro aí nos reserva. Tudo bem, isso em linhas gerais, né? Agora, a atuação, a gente não se dava conta da importância do Ministério Público do Trabalho, até ver a sua atuação, né? Até se dar conta do que tem sido feito. Quais são as principais gestões feitas? O Ministério Público do Trabalho tem, e isso é uma estruturação nacional, né? Em todo o país. Nós temos 8 linhas temáticas de atuação, além da atuação residual, que é relacionada, por exemplo, ao atraso de salários, atraso no pagamento de verbas rescisórias, enfim, que são os temas que nós consideramos gerais. Para além disso, nós temos as 8 áreas temáticas, eu vou citá-las aqui: a área do trabalho infantil e da regulamentação do trabalho adolescente, a área de fraudes trabalhistas, as mais diversas, terceirização irregular, cooperativa irregular, pejotização, etc. Nós temos a área da condição análoga a escravo, né, que é uma coordenadoria bem importante. A área de saúde e segurança, que é uma área também que é fundamental e que cada vez mais nós verificamos a necessidade de dar um enfoque bem aproximado desses temas. E também a área da igualdade, né, a coordenadoria chamada Cor de Igualdade, que trabalha áreas de assédio moral, discriminação pelas mais diversas razões, e a área área sindical, né? Essa área é uma área que demanda também nossa atuação, tanto em relação a irregularidades dentro dos sindicatos, quanto em relação a atos antissindicais praticados, às vezes até mesmo dentro do sindicato, mas principalmente vindo de empresas, etc. Tem uma outra área que é importante, é a CONATPA, que é a área que trata basicamente do trabalho portuário, né? Então essa é uma área que também requer... que historicamente sempre deu problemas, né? Principalmente quando se usava mais o porto. Historicamente deu muito problema. Na era Fernando Henrique houve uma mudança substancial nessa legislação, porque tinha-se antigamente todo o controle e a divisão de trabalho feita pelo próprio sindicato. Isso dava margem a muita fraude, né? E atualmente isso reverteu, mas os reflexos daquela lei na nossa atuação vem acontecendo até hoje. Nós estamos agora de 2014 para 2015 fazendo negociação em cima de negociação para alcançar a solução de um concurso público que foi realizado lá no Porto de Rio Grande, enfim,
com efeitos, com discussões. Então é uma área bem problemática, com certeza, mas que a atuação é bem contundente e vem dando resultados. Como é que se define a atuação do Ministério Público que é federal? Quer dizer, em que caso entra o Ministério Público Federal? Toda a área trabalhista, né, nós estamos falando aqui do Ministério Público do Trabalho, aí esta, exatamente, né, que é a sua, né? O Ministério Público do Trabalho, toda irregularidade que disser respeito à legislação trabalhista... Quer dizer, falou trabalho, é ação para o Ministério Público. Ministério Público do Trabalho. Claro que nós precisamos diferenciar a atuação do Ministério Público daquela atuação do sindicato ou de um advogado ou até mesmo de um defensor público, né? O Ministério Público, em princípio, ele atua em causas de caráter coletivo, né? Então, e esse é o detalhe, né? Coletivo, mais do que uma pessoa, não pode ser minha, não pode ser individual. Não. Exatamente. Claro que há situações... Sob denúncia, né? Sob denúncia. Claro que há situações em que, a depender da gravidade da situação, pode-se realizar uma atuação pontual. Por exemplo, alguém reduzido à condição análoga de escravo, né? Então, essa condição, ela fere os princípios mais básicos de direitos humanos e, portanto, a nossa atuação normalmente acontece. Bom, e com essa afirmação nós estamos especificando na entrevista. Há trabalho escravo no Rio Grande do Sul? Infelizmente, nós tivemos, há cerca de um mês atrás, notícia no interior do estado, na região de Santa Cruz, eu não me recordo agora exatamente o município, mas sim, trabalhadores em condições análogas a de escravo. Há que se definir bem isso, porque não havia ali alguém armado, com a arma na cabeça de um trabalhador, fazendo que ele cumprisse aquela função, mas havia uma estrutura toda de condicionantes da vida profissional dele que nós consideramos a condição análoga de escravo porque são condições degradantes. Então, dormir embaixo de lona, com uma esteirinha no chão, beber água junto com os outros animais que bebem ali, nenhum salário pago ou pago com atraso, a carteira de trabalho retida, enfim, que o trabalhador fica na mão daquela pessoa que está ali. Infelizmente constatamos isso, as nossas estatísticas demonstravam que era pontual isso no Rio Grande do Sul e até hoje, digamos assim, teve esse caso recente, mas... Esse caso é de uma pessoa só? Eram 4 ou 5 trabalhadores que foram encontrados, mas sabe-se que mais 3 ou 4 haviam saído. Em uma propriedade? Em uma propriedade, eles estavam atuando no corte de árvore. Santa Cruz do Sul. Na região de Santa Cruz, não é exatamente no município de Santa Cruz. Aí na área do fumo? Esse detalhe eu não tenho, mas a minha impressão é de que era um proprietário de uma pequena propriedade. Eu não sei nem se essa propriedade ela servia para fins comerciais, mas de qualquer jeito era uma pessoa que mantinha ali os trabalhadores. E eles não podiam sair, não tinham como? Até poderiam sair, só que, digamos assim, que provavelmente não havia aquela condição, e isso que eu afirmei no início, a condição de um revólver, né? Não era mediante coação, Não né? era mediante coação. Não era mediante coação física, mas a coação moral, obviamente, que existia, porque se tua carteira está retida, tu não recebeu o teu salário ainda. Aquele proprietário está dizendo, não, corta aí, fica aí, vai dormindo aí junto com o gado, enfim, ou vai ficando por aí, que quando tu terminar aquela quantidade X que nós combinamos, eu vou te pagar. Quer dizer, essa condição, ela está especificada na legislação como condição degradante, e a condição degradante é um dos fatores para se definir que é uma condição análoga de escravo. Muito bem. Isso está claro na legislação. A gente não imagina que haja essas coisas, mas deve existir, evidentemente, em outros lugares. Em empresas há trabalho escravo? Nós estamos muito preocupados porque nós estamos... não podemos falar assim em empresas consolidadas, né, e ver o trabalho escravo dentro da empresa consolidada. Mas nós estamos muito preocupados porque hoje as estatísticas nos apontam para maior quantidade de trabalho em condição análoga de escravo no meio urbano do que no rural. Isso significa o quê? Os imigrantes, e isso não começou agora nós temos os haitianos, senegaleses, enfim, que estão chegando. Mas antes disso, bolivianos, por exemplo, trabalhando em subsolo na grande São Paulo, né, trabalhando para quem? Para o setor que depois lá na ponta vai vender vestuário de luxo nos grandes shopping centers. Então, pega-se a cadeia produtiva toda,
vai sair lá no shopping center, naquela grande loja, volta, um comprou do outro, quem estava lá no início era um boliviano que trabalhava 14, 16 horas por dia, para receber, enfim, meio salário mínimo, um salário mínimo, vivendo totalmente à disposição daquele que está explorando, porque geralmente são ilegais. Essa condição de ilegalidade acaba deixando eles numa situação menos privilegiada, enfim... Fragilizados. Né? Fragilizados. Bem, e aí os senegaleses, os haitianos que estão aí, já se constatou o trabalho escravo? O que se diz é que eles vêm aqui e são explorados. Para eles está bom. Tá bom, porque eles não têm nada, não têm emprego, não têm nada, mas daqui a pouco eles vêm aqui e são explorados. É o que se diz, trabalho escravo. Será que chega tanto? Felizmente, nós temos aqui uma rede de proteção que demorou um pouco para se estabelecer, mas hoje ela está bem estabelecida. Essa rede está fazendo monitoramento e nós temos algumas denúncias. Por enquanto, nenhuma delas certificando trabalho em condição análoga de escravo. Né? O que a gente verificou é alguma irregularidade aqui, alguma coisa pontual, mas não se tem ainda essa constatação. Isso num quadro recente de estabilidade econômica, o emprego formal basicamente levando a zero desemprego. Nos preocupa o que está por vir, né? O que já está acontecendo agora, quer dizer... aumentando a taxa de desemprego, esses trabalhadores podendo cair então para a situação de desemprego e a partir daí começar a aceitar condições degradantes de trabalho. Né? Mas o que eu posso dizer? A rede está muito bem estruturada. A rede de proteção está muito bem estruturada. Mercadorias, tipo DVDs, como a gente vê em algumas esquinas de algumas cidades, que eles identificam até pela cor, né, pelas características e tal. Isso é a condição degradante? O problema dessa condição, para nós, é uma condição muito preocupante, né? Tanto é assim que a lista das piores formas de trabalho e que, portanto, proíbe o trabalho de adolescente, inclui a venda, o comércio na rua. Né? Porque aí a criança e o adolescente estão expostos a todas as situações de fragilidade. É uma condição, essa de venda na rua, que não tem controle de horário, não tem limite de horário, melhor dizendo. Né? A exposição a tudo que pode acontecer na rua é constante, né? Mas nós temos uma situação em que é difícil a fiscalização e a regulamentação por parte do Ministério Público do Trabalho, porque a maior parte das vezes ali há um trabalho autônomo. Né? E nessa condição, enquanto denúncia, nós não podemos processar quando não há um denunciado a ser investigado. O que se pode fazer nessa situação é a promoção de políticas públicas para melhorar a condição desses trabalhadores. Daqui a pouco o acordo vai lá, vende para mim tanto, se conseguires tanto, tu recebe tanto, é mais ou menos isso que funciona? Em sendo assim, há a figura do explorador e é possível sim identificar inclusive um vínculo de emprego maquiado, quer dizer, parece que é autônomo, mas no fim das contas há uma relação de emprego com todas as características e daí sim teria que haver os efeitos. Mas, procurador, daqui a pouco o estrangeiro vem aqui, não tem nada. É o que sobrou para ele. Tem que pegar isso para ter algum dinheiro. Como funciona? Nós temos aí claramente um problema estrutural, né? Um problema econômico, um problema social. Mas nós acreditamos, isso é um princípio institucional do Ministério Público do Trabalho, nós acreditamos que existe um patamar mínimo de dignidade abaixo do qual não se pode transigir. Então, quando nós falamos, e eu ouvi muito, por exemplo, quando eu atuei no Nordeste, eu ouvi muito os políticos e os empresários dizendo, mas eu ajudei essa pessoa, porque ele não tinha nada, inclusive na casa dele, a condição dele era muito pior do que a condição que eu estou oferecendo aqui, que é trabalhar morando embaixo de uma lona. E nós sempre respondemos que não importa a condição dele na casa dele, porque ele não está trabalhando para ninguém. Ali é uma condição pessoal, enfim, que envolve inclusive política pública por parte do governo, mas ali, naquele local de trabalho, ele tem, o empregador, a condição de oferecer a moradia decente, água potável, comida de qualidade, o salário sem desconto, lá se via muito, né? O empresário repassava bens in natura para
o trabalhador e dizia que, por exemplo, aquele almoço ele custava R$50 e ia ser abatido no fim do mês o salário. Quando chegava no fim do mês, o salário estava reduzido a menos tanto. E a partir daí, ele nunca conseguia resgatar aquele valor, que é um princípio básico da atividade capitalista, é a pessoa ter o mínimo de salário para gastar onde quiser. Ou no shopping, ou na universidade. É aquilo que se discutiu agora nessas greves, né, no Estado. O salário é de quem trabalha, de quem fez por merecê-lo, não é? Exatamente, é um princípio de liberdade, inclusive. A gente tem que, muitas vezes a gente fala em dinheiro e passa a impressão que está falando de algo assim, entre aspas, sujo, né? Mas o dinheiro é uma condição de liberdade, né? Porque nós podemos, tendo o dinheiro à disposição, nós podemos optar, né? E muitas vezes se tentou ter aquela ideia de que, não, eu não preciso pagar, eu dou para ele a casa, a alimentação, a água e ponto, ele fica aqui. E para ele está mais do que bom, ele não tem nada mesmo, mais ou menos isso que se ouve, né? Exatamente. E essa condição, não precisamos ir muito longe, não é para ser humano, né? E sendo assim, não se transige. E não é tão incomum assim isso, né? Não é tão incomum. A gente comenta agora, por exemplo, a lei das domésticas, né? A nova lei das domésticas. No Rio Grande do Sul nós temos uma condição melhorada, a precarização, ou seja, aquela condição em que não há a carteira assinada, é menor, né? Nós estamos aqui mais tranquilos em relação a isso, mas se vai para... Eu mesmo morei no Nordeste e quando assinei a carteira da minha empregada, ela só faltou se ajoelhar e agradecer, dizendo que eu tinha vindo do céu, porque lá o normal é pagar meio salário mínimo e a pessoa ter um descanso por mês. Ou seja, trabalha 24 horas, né? Ou descansa o mínimo necessário para repor as energias e fica à disposição da família. Esse quadro, evidentemente, tem que ser revertido e certamente será. Doutor Rogério, não lhe parece que as condições para a empregada doméstica, para o empregador e a empregada doméstica vão terminar conflitando a relação pelo número de exigências? Eu considero esse tema relevante por conta do histórico que nos leva a essa condição atual, né? Sabemos muito bem que a escravidão ela acontecia no campo, né? Mas ela acontecia também dentro da casa grande, e ali estavam os escravos domésticos, né? Os escravos que geralmente, além de serem abusados sexualmente, eles ficavam o tempo inteiro à disposição daquela família para trabalhar. E esse quadro, historicamente, é o que nos trouxe as empregadas domésticas na condição que se vê essa que eu relatei, por exemplo, no Nordeste. Se pega países como a Europa, o continente europeu, ou pega um país como os Estados Unidos, vai se ver que lá, essa figura do trabalhador que ganha um salário ou meio salário mínimo e fica à disposição o tempo inteiro, não existe. E são sociedades que consideramos civilizadas, enfim, de primeiro mundo. Então, essa barreira ela vai ter que ser rompida, né? Eu tenho empregada doméstica e valorizo a minha empregada. Quem não puder pagar a sua empregada doméstica e os direitos que ela faz jus por ser trabalhador igual aos outros, né? Não há nenhuma diferença. Aliás, a diferença que tem é que provavelmente seja um dos trabalhos mais penosos que existem, né? Se não tiver condição de pagar, infelizmente vai ter que passar a cuidar dos seus afazeres. Muito bem. Um dos tantos temas aí que são abordados pelo Ministério Público do Trabalho, a gente vai a restaurantes, principalmente no interior, e vê lá meninos servindo, cobrando. Geralmente, o menino fica entregando o refrigerante, o que o senhor vai beber, essa coisa toda. Isso está certo? Não, isso é proibido constitucionalmente, né? A idade mínima para o trabalho é 16 anos. Né? Mesmo para a família, mesmo trabalhando com pai e mãe? Mesmo trabalhando com pai e mãe. A diferença que se faz é que se o trabalho ele beneficia a família dentro do lar, então quer dizer, a criança que aprende desde cedo a lavar a louça, a arrumar a cama, obviamente que isso não caracteriza trabalho infantil. Mas servir no restaurante, por exemplo? Servir no restaurante significa que aquilo vai redundar num lucro, né, que vai ser recebido pela família, uma atividade econômica, enfim, com o objetivo de
de gerar renda para a família, e esse trabalho é proibido. É óbvio que nós temos aí um tema bem interessante que nos diz respeito aqui de perto ao Rio Grande do Sul, que é a tradição das famílias menores, né, das pequenas propriedades, enfim, de empregar a criança e o adolescente, justamente, ou é num restaurante, num bar, ou até mesmo em situações mais complicadas, como, por exemplo, no fumo. Que aí nós temos a produção do fumo. A região de Santa Cruz, enfim. Lá nós temos as fumageiras que compram o fumo plantado por pequenos produtores. E esses pequenos produtores, muitos deles empregam seus filhos, que são crianças e adolescentes, inclusive usando agrotóxico. Que não precisamos falar que para a saúde dessas crianças e adolescentes é terrível. Então, como é que se rompe essa cadeia? E isso vem bem a calhar, porque semana que vem vai acontecer um seminário na região de Santa Cruz, justamente para discutir a aprendizagem no meio rural. Esse, para nós, é o grande, e já está consolidada, a Constituição já prevê, inúmeros regulamentos infraconstitucionais já prevêem, no sentido de que o adolescente, ele pode sim trabalhar, mas desde que ele esteja inserido, a partir dos 14 anos, antes disso é terminantemente proibido, mas a partir dos 14, ele pode trabalhar, mas inserido num programa de aprendizagem. Quer dizer, une-se aquele trabalho com aquilo que todo mundo diz, e de qualquer esfera, poder judiciário, poder legislativo, executivo, a sociedade como um todo, a gente inclui no processo a educação. Esse, para nós, é o grande fator que vai diferenciar aquilo que, infelizmente, está pipocando no Congresso, a proposta de reduzir a idade mínima de trabalho para 16 para 14 anos, sem nenhuma compensação no que se refere à educação. Mas essa história, por exemplo, dos filhos que trabalham com os pais no restaurante, daqui a pouco se põe num curso de aprendizado, não vai maquiar uma atividade que já existe? E outra, em geral, a gente pergunta, mas vem cá, teu filho não poderia estar trabalhando aqui. Pois mas aqui ele está aprendendo, ele está aqui comigo e está com a família. Como justificar isso? É interessante esse argumento, a gente ouve bastante, e esse processo de aprendizagem que acontece fora, ele é importante porque, por exemplo, eu sou filho de professora e de serralheiro, Não tenho dom para nenhuma das duas atividades. Sou péssimo em atividade manual e não me considero uma pessoa que tem as características de um professor. Se eu fosse seguir a lógica de que eu devo obrigatoriamente seguir a profissão do meu pai, eu necessariamente me violentaria. Obviamente que faria por necessidade econômica, mas seria uma violência porque as minhas características não são aquelas. O que a aprendizagem, o que a educação proporciona? Que a criança e o adolescente saiam daquele mundo particular, conheçam outras possibilidades, vejam outras realidades, e nada impede que elas, conhecendo as outras realidades, entendam que o melhor para elas é aquela realidade lá, com um diferencial. Quando volta para aquela realidade, ela volta melhor qualificada, inclusive melhor qualificada querendo, para atuar naquela pequena propriedade, por exemplo, com melhores técnicas, com formas de gestão, como várias vezes acontece. A gente conhece, por exemplo, na região vinícola, as famílias que se perpetuam nessa atividade, mas os filhos estudaram, saíram, foram para o exterior, inclusive, estudar enologia e outros e formas de agricultura alternativas, enfim, retornam e incrementam a produção, melhoram a lucratividade, enfim, o aproveitamento da terra, porque estudaram. Então, esse fator, por si só, já nos dá a garantia de que é importante o fator educativo. O seminarista que mora no seminário, que produz, que tem uma produção, por exemplo, uma indústria de vinho, onde é que se enquadra? Desconheço essa condição, Conte. Não, porque falou na Serra, falou em Onólogo, e tem alguns casos, os padres antigamente produziam vinho, ainda produzem, né? Aquilo, mas estão produzindo, isso é parte de uma atividade, por exemplo, ou não? Não me parece, né? Eu confesso que eu não conheço bem a realidade próxima, assim, mas se eles estão num ambiente, enfim, de que uma das atividades dentro do seminário é fazer o vinho, me parece
como as outras atividades, inclusive. Não, é só uma curiosidade, mas não deixa de ser interessante, né? Sim. Recentemente teve uma reportagem sobre eles fabricavam cerveja num método bem tradicional, né? Dentro de uma igreja. Enfim. Não, por enquanto não é assunto do Ministério Público do Trabalho. Precisamos analisar. Ao menos por enquanto, né? Não estou aqui denunciando, daqui a pouco já não tem mais isso tudo, né? Doutor Rogério Flechman, planos para essa próxima gestão, de quanto tempo ela será? 2 anos. 2 anos. 2 anos, A perspectiva é essa, a gente tem um olhar, obviamente, na infraestrutura e na representação institucional, mas o grande foco, assim, a concentração do trabalho vai ser no fomento à atividade fim dos procuradores de trabalho. O fomento ele vem em 2 formatos, vamos dizer assim. O primeiro é dar as condições para o trabalho, quer dizer, constante melhoria em termos de sistemas eletrônicos, enfim, para dar mais agilidade e mais praticidade. A criação de assessorias estratégicas, nós provavelmente ainda esse ano vamos criar uma assessoria estratégica ligada à chefia para atuação em grandes projetos por área econômica, a exemplo do que se faz com os frigoríficos hoje em dia, né, que é uma atuação concertada e que tem dado excelente efeito. E além dessa assessoria estratégica, ainda esse ano vamos criar também um centro de formação continuada dentro do Ministério Público aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos todo um processo de formação, mas ele não é planejado e não é organizado a partir das demandas, a partir desse enfoque, inclusive, na atuação mais ampla econômica. Então, sairei satisfeito depois de 2 anos se nós conseguirmos atingir aí essa estruturação mínima que vai possibilitar, a partir daí, nós melhorarmos essa atuação conjunta. Né? São 74 anos de Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul. É bastante tempo, né? Não parece, né? É bastante tempo. O diferencial é que até 88, basicamente, e eu falo em 88 por conta da Constituição Federal, né, da nova Constituição Federal, até 88 a atuação do Ministério Público era limitada a emitir pareceres em processos no Tribunal Regional do Trabalho. Então, uma ação chegava ao tribunal... Era uma atuação discreta? Discreta. Parecerista, basicamente. E a partir de 88, o Ministério Público como um todo, não foi só o do trabalho, o Ministério Público como um todo ganhou atribuição, e a gente vê hoje nas notícias, enfim, a Lava Jato é um exemplo mais... A importância do Ministério Público, né? Exatamente. E o Ministério Público ali ganhou poder de investigação muito grande e ganhou principalmente a atribuição de ajuizar ações ou investigar temas de relevo coletivo. Né? Então, na área trabalhista não foi diferente. A partir de 88, eu entrei na instituição em 2005, mas os relatos que a gente tem é que a partir de 88 o Ministério Público começou a atuar em grandes demandas coletivas. E hoje a face conhecida do Ministério Público é justamente essa, o Ministério Público que atua em relação às irregularidades de maior vulto. Que na verdade é o grande representante da população, né? Exatamente. É aquele que leva as reivindicações da população. E essa é a diferença. Esse será o 14º Procurador-Chefe do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Rogério Flechman, a quem nós agradecemos por ter vindo à TV Assembleia. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Muito obrigado a você, amigo telespectador, que nos acompanhou em mais uma Assembleia Entrevista no canal Legislativo. Até breve.